Olá, a finalidade deste vídeo é apresentar uma visão geral, uma introdução ao sistema de gestão de SESMIT que está sendo disponibilizado pela Secretaria da Saúde para as unidades, para os institutos, para os hospitais. O sistema pode ser acessado a partir do endereço Saúde SP-BR, clicando em Coordenadoria de Recursos Humanos, no link Coordenadoria de Recursos Humanos, e lá no link Qualidade de Vida, ou então diretamente no endereço qvts.net.br. Nesse endereço está a página inicial, a página web do Grupo de Qualidade de Vida, e logo aqui no canto superior você pode ter acesso ao sistema, fazer login ao sistema QVTS. Todos os acessos ao sistema requerem um login, uma conta de usuário e uma senha. Essa é a tela inicial, onde pode ser feito o login. Para solicitar o login, a abertura de uma conta no sistema, você deve fazer uma solicitação ao grupo de qualidade de vida. O endereço de e-mail, o telefone se encontram na página inicial do site qvts.net.br. Todo usuário do sistema é cadastrado a partir do cadastro de profissionais da secretaria, né? Por exemplo, temos aqui a Ana Paula, encarregada do Hospital Emílio Ribas, né? Ela tem um nome de usuário e outros dados mais, né? Vamos lá. A conta todos os usuários têm acessos diferenciados. O sistema possui módulos, né? Por exemplo, controle de acidentes de trabalho, licença médicas, medicina do trabalho. E para cada módulo você vai dar direitos diferenciados, né? Por exemplo, um encarregado não irá acessar o prontuário médico do SESMIT, né? Da mesma forma, o médico não irá acessar dados administrativos aí que não são de interesse dele. Então, cada usuário tem um perfil que permite leitura ou leitura escrita dentro dos vários módulos do sistema. O sistema também faz controle de acessos, quer dizer, todos os acessos feitos ao sistema são logados, né, são registrados no banco de dados, né? Então, nós sabemos a data, a hora de início da sessão, né, do usuário, e a data, a hora, fim da sessão do usuário. Registramos também qual a máquina que acessou o sistema, qual o tipo de navegador e outras informações mais. Então, todas as informações geradas pelo usuário acessando o sistema são registradas no banco de dados para fins de auditoria, né, especialmente para conhecimento das operações que cada um está fazendo. O cadastro de pessoal que está disponível no sistema QVTS é o cadastro de pessoal da Prodesp, aquele cadastro da Prodesp, que tem cerca de 60 mil ou mais profissionais cadastrados, né? O cadastro que a Prodesp possui é um cadastro bem simples, são os dados que constam no Olerite, né? Então, não vai muito além daquilo, nome, data de nascimento, documentos, lotação, né? Cargo, unidade que trabalha. E nesse cadastro temos, como eu disse, 60 mil profissionais cadastrados e dados de todas as unidades da Secretaria, né? Todas as unidades, são 66 unidades, do ponto de vista do RH, que estão lá cadastradas. A atualização é mensal, quer dizer, uma vez por mês nós lemos essa base da Prodesp e incorporamos ao cadastro do sistema QVTS. Aqui está um exemplo do cadastro profissional disponível lá no sistema de QVTS, né? O cadastro profissional que estará disponível para a medicina do trabalho, para anotações de licenças médicas, de acidentes de trabalho.
o cadastro tem uma primeira parte aqui, que são dados que vieram da Prodesp. Então, nós temos aí o RS, o nome, CPF, RG, sexo, data de nascimento. Os outros dados a Prodesp não possui, né? E também não há facilmente disponível em outra base na Secretaria da Saúde. Por exemplo, local de nascimento, escolaridade, estado civil, endereço, né? E outros dados mais. Então, esses dados podem ser incluídos diretamente pela unidade, né? Você clicando lá em alterar o cadastro do profissional, você tem acesso a essa tela, né, com a edição dos dados, para a edição dos dados. Voltando aqui, não é obrigatória a manutenção de outros dados, né? Os dados que já existem na base de dados são suficientes para fazer o atendimento do paciente, do servidor, né, de forma completa e correta. Então, fica a critério de cada unidade preencher ou não os demais dados aí, por exemplo, endereço, telefone, e-mail, né, do funcionário para uso futuro. Profissionais extra-quadro, aqueles profissionais que não são servidores, por exemplo, residentes, estagiários, aprimorandos, profissionais de vínculos do antigo INAMPS, então eles não aparecem na base, eles não são servidores do Estado, não aparecem na base de dados disponível, né? Nesse caso, no caso desses profissionais, é possível fazer a inclusão do cadastro completo, a partir do nome, CPF, RG e demais dados. Então, o sistema abrange tanto servidores como os não servidores. Você pode fazer o cadastro de quem não é servidor e utilizar os dados desse funcionário, né, dentro do sistema. O sistema também traz dados dos provimentos que estão cadastrados na Prodesp. Tomar cuidado aí que muitos profissionais possuem mais de um provimento. Por exemplo, esse profissional aqui possui o cargo de assistente técnico de saúde e de oficial administrativo. Então, tem que tomar cuidado na hora de fazer o lançamento dos dados aí de saúde ocupacional no provimento correto. Aqui está um exemplo de tela com os dados de provimento. Por exemplo, aqui o cargo de assistente técnico de saúde, né? E os dados aí de lotação, o A, o D, o O, a situação, a data do início da contratação e a existência ou não de algum afastamento. Os casos de funcionários não servidores, que não estão na base de dados do Estado, podem ser incluídos aí nesses vínculos que são mostrados, né? Ex-INAMPS, médico residente, estagiário, aprimorando, comissionado, terceirizado. Bom, o sistema possui basicamente 3 grandes módulos, né, que tentam abranger aí as informações referentes à saúde ocupacional dos servidores. Então, são o módulo de medicina do trabalho, o módulo de licenças médicas, o módulo de acidentes do trabalho. São 3 grandes módulos no sistema. O acesso a esses módulos pode ser feito a partir do cadastro profissional, né? Então, você clica aqui em profissionais, localiza o profissional, né? E aqui em 3 outras abas você tem acesso aos recursos, né, desses 3 módulos: MT, Medicina do Trabalho, LM, Licença Médica, AT, Acidentes do Trabalho. Aqui a tela inicial dos atendimentos de Medicina do Trabalho. Todos os atendimentos de Medicina de Trabalho são anotados aí no sistema. O sistema de atendimentos de medicina do trabalho é um sistema centrado no SESMIT, né? Centrado no médico que faz o atendimento. E nos outros profissionais de saúde também, enfermagem, assistência social, psicólogos, né? Na tela estão disponíveis aí, estão mostrados os procedimentos que estão disponíveis no sistema. Então, por exemplo, os exames típicos do PCMSO, né, que é o periódico admissional, exames de mudança de função e o demissional.
e outros exames e outros procedimentos, né, típicos da medicina do trabalho. Então, por exemplo, uma consulta médica para acidente de trabalho, a consulta de enfermagem para controle de vacinas, né, consulta de psicologia e, por exemplo, atendimento de serviço social. Bom, a parte central do módulo de medicina do trabalho é, sem dúvida, o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ele é uma parte muito importante do conjunto de iniciativas da empresa no controle da saúde dos trabalhadores, né? Ele é formado basicamente pelos exames médicos e pelos exames complementares, exames geralmente laboratoriais e de radiologia ou de audiologia, por exemplo. Os exames médicos são o admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função, demissional. O exame médico periódico, o principal exame aí dos exames do PSMSO, é realizado de acordo com o intervalo mínimo, em geral anual, para maiores de 45 anos e a cada 2 anos para menores de 45 anos. Isso é uma regra geral, mas existem muitas exceções conforme aí a ocupação, as condições de risco específico que estão submetidas aí o trabalhador. Bom, a primeira parte do PSMSO, o primeiro passo para a execução do PSMSO e do exame periódico é a convocação do funcionário. Muitas unidades da secretaria fazem a convocação do funcionário por métodos, né, por rotinas diferentes. Então, algumas unidades fazem contratação pelo mês de aniversário, né, do funcionário. Quem nasceu em abril, por exemplo, será convocado no mês de abril, né? Fazem convocações conforme cargo e função, né? Alguma unidade aí pode sugerir que janeiro é o mês dos enfermeiros, né? Fevereiro é o mês dos médicos, e março, mês dos administrativos, e vai fazendo assim a convocação. E tem outros tipos de convocação, por andar, por setor. Nós vemos muitas convocações, né? O sistema permite algumas delas, elas estão mostradas aqui na tela. Por exemplo, a convocação em função da programação individual, isto é, em função do último exame periódico, né? Quem fez exame periódico há um ano atrás está vencendo agora esse exame periódico, será convocado para fazer um novo, utilizando este recurso do sistema, né? Também uma forma muito comum que o sistema permite é localizar o profissional que deve fazer exame pelo mês de aniversário. Aqui na tela um exemplo de convocação para exame médico periódico, que os nascidos no mês de abril, né, o sistema gera uma relação impresso com o nome, o cargo, né, e outros dados aí para a convocação do profissional. Ele mostra também na tela a data do último exame periódico e a conclusão, né, no caso de funcionários que tenham feito esse exame recentemente. É mais um critério aí para fazer um pente fino aí no relatório e convocar os profissionais desejados. O sistema gera para a convocação do profissional o impresso solicitação de exames laboratoriais. O impresso já vem pronto, né, basta clicar ali ao lado do nome do funcionário e o sistema já gera aí um pedido de exames, né, com os exames marcados aí, que são obrigatórios para aquela pessoa, para aquele profissional. Inclusive, levando em consideração a idade, sexo e alguma outra condição de trabalho, como cargo e função, o sistema automaticamente irá fazer a escolha dos exames a serem solicitados. Outros exames também podem ser solicitados, existem impressos aí para audiometria, eletrocardiograma, raio-x de tórax.
o sistema de gestão de SESMIT também gera uma convocação para exame periódico. Aqui está um exemplo desta mensagem, desta carta, né, que é gerada pelo sistema automaticamente e a unidade deve imprimir e anexar o pedido de exame, o pedido de exames laboratoriais e encaminhar para o paciente, né? Então, aí está um exemplo de texto, né, que esclarece ao funcionário qual é a finalidade do exame. Já coloca aqui a data de agendamento do exame, para que está agendada a consulta médica, o exame, né, o exame periódico. Pede que o funcionário providencie os exames laboratoriais e, geralmente, aqui se encaminha essa convocação para a chefia. A chefia assina aqui embaixo, né, e aqui o médico do trabalho, geralmente o coordenador, faz a assinatura do outro lado. Então, essa é a convocação. Bom, o funcionário retornando aí para o atendimento dele, por exemplo, para o exame admissional ou para o exame periódico, está mostrada aí a tela que será preenchida geralmente pelo médico com os dados de atendimento do paciente, do funcionário, né? Então, tem a parte médica aí, a parte de anamnese, os resultados do exame, que são transcritos logo ali embaixo, o exame físico, né, peso, altura, o IMC aqui é calculado automaticamente, né, dados de PA, outros dados de exame físico, diagnóstico clínicos, incluindo o CID, né, a possibilidade de colocar até 3 CIDs, e aqui a parte de conclusão, a parte de diagnóstico aí, de risco. Então, é possível aí, detalhar a existência de risco biológico, físico, químico, e informar se o uso de EPI é obrigatório, quais equipamentos devem ser usados, né? Condutas específicas, né, nesse atendimento. E aqui a parte final, né, informar a conclusão da ASO apto, não apto, e a programação do próximo exame periódico. Então, o próximo exame, o médico aqui pode indicar se será daqui a 3, 6, 12 ou 24 meses. Há outros tipos de procedimentos na medicina do trabalho, por exemplo, a consulta de enfermagem vacinas, onde se faz aí um diagnóstico de imunização do paciente. Então, são identificados aí a situação da vacina DT, SCR, hepatite B, TB, varicela, né? De especial importância aqui é a hepatite B, que muitos hospitais controlam aí a vacinação rigidamente. Bom, feito o exame admissional, o exame periódico, é necessário aí a geração de do ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. O ASO é emitido em duas vias, né? Uma via para o trabalhador e outra via para arquivo da empresa no local de trabalho. Então, são duas vias que devem ser gerados para cada atendimento do PCMSO. O ASO contém o nome completo do trabalhador, riscos ocupacionais, indicação dos procedimentos médicos que foi submetido, incluindo os exames, o nome do médico coordenador, a definição de apto ou inapto, e outros dados mais, data e assinatura do médico encarregado. Aqui um exemplo do ASO que o sistema gera, né? Então, está identificado aí identificado o serviço, por exemplo, o Hospital Emílio Ribas, o Serviço de Engenharia e Segurança e Medicina do Trabalho, a descrição que o documento é um ASO, então, um atestado de saúde ocupacional conforme a NR7, os dados do funcionário, né? E a condição de apto, a descrição dos riscos,
e algumas outras observações que são colocadas aí. No final, a assinatura do médico, assistente, do diretor do Serviço de Medicina do Trabalho e a assinatura do funcionário. Bem, os dados gerados pelos atendimentos médicos, seja ele do PSNSO com os outros atendimentos médicos típicos de medicina do trabalho, formam no sistema um prontuário médico do trabalho. Né? O prontuário médico ele é regido pela legislação do Conselho Federal de Medicina e, por ser um prontuário médico do trabalho também, ele é regido pelo Ministério do Trabalho. Então, é necessário consultar aí a legislação específica dessas duas instituições para fins de preservação aí do sigilo, da duração, da durabilidade dos registros médicos. Né? Por exemplo, diz aí a legislação que esses registros devem ser mantidos por no mínimo 20 anos após o desligamento do trabalhador. Entre outras informações, entre outras necessidades que devem ser contempladas na legislação. Por exemplo, aqui está um prontuário médico do trabalho, é um impresso que será gerado. Esse impresso pode ser assinado pelo médico e arquivado no arquivo médico da unidade. O sistema aqui, VTS, também permite a geração do relatório anual do PCMSO, isto através das suas estatísticas, que veremos logo mais adiante. Então, o relatório anual é uma obrigação do serviço, né, e deve conter aí dados de número totais de exames realizados, anomalias, alterações encontradas nos funcionários, nos servidores, e estatísticas em gerais aí, e uma análise, uma conclusão e o planejamento para o próximo ano. Bom, aqui uma segunda parte do sistema, o segundo módulo, é o módulo de licenças médicas. Né? Licenças médicas, as informações que contém, que são geradas nas licenças médicas, são importantes para controle da saúde do trabalhador. Né? Então, é interessante na hora que o médico do trabalho está fazendo atendimento de um paciente que possa verificar as licenças médicas no sistema. Né? As licenças médicas também são importantes para estatísticas, por exemplo, a estatística de absenteísmo e as estatísticas de morbidade do conjunto de funcionários. Então, o sistema permite a inclusão de licenças médicas, dos dados de licenças médicas da unidade. Então, são mostradas na tela as principais licenças médicas que podem ser incluídas no sistema. Então, são as licenças médicas do CLF e CLT. Então, muito importante aí, no registro das licenças médicas, é o registro do CID. E como eu falei anteriormente, a integração com o prontuário médico no atendimento médico. Aí a tela com as listagens das licenças médicas de um funcionário. O módulo de licenças médicas pode ser acessado naquela aba relacionada ao profissional, a aba LM. Aqui as licenças médicas que podem ser incluídas, atribuídas ao funcionário. Aqui uma tela de inclusão de licença médica, ou seja, consta aí o provimento, né, os dados da licença, o número de dias, se é uma licença inicial ou prorrogação, a data inicial, e dados do atestado médico. Então, qual é a origem do atestado, se é do próprio serviço da unidade, se é do IASP, se é de um serviço particular. Então, é necessário transcrever lá do atestado médico o nome do profissional, número do CRM e o CID. Então, o CID é um
uma informação importantíssima aí, que é a finalidade do sistema reter essa informação. Bom, toda licença médica e qualquer anotação médica que é feita no sistema, né, seja do prontuário, seja de acidente de trabalho ou dados médicos, aí eles precisam ser finalizados, precisam ser assinados, né? Então, quando você clica nesse botão finalizar a anotação, né, essa informação que foi incluída passa a ser permanente no sistema. Não é mais possível excluí-la, apagá-la, né? É possível sim cancelá-la, quer dizer, a informação continua lá, mas ela está cancelada, ela está marcada como cancelada, fica disponível para consulta que aquela informação existiu, mas foi retirada, né, do sistema. O terceiro módulo do sistema é o módulo de acidentes e doenças do trabalho, né? Então, uma terceira então, um terceiro ponto importante aí das informações referentes à saúde ocupacional é o controle de acidentes e doenças do trabalho, né? O sistema permite fazer a inclusão e controle dessas informações a partir de formulários que foram definidos aí em uma portaria anterior, a portaria que define, que cria a notificação de acidente de trabalho e a investigação de acidente de trabalho. Os formulários de notificação de acidente de trabalho e de investigação de acidente de trabalho, né, conhecidos aí como NAT e IAT. As notificações são feitas online no sistema, podem ser iniciadas pela chefia do funcionário, podem ser iniciadas pelo RH, podem ser iniciadas pelo SESMIT. Essas informações ficam disponíveis no sistema para diversas estatísticas, né, diversos controles, e em especial para controle da CONSAT, né, para análise conjunta da CONSAT, na determinação de causas, de características do acidente e de medidas preventivas de evitar, objetivando evitar recorrências. Essa é a tela, o formulário que existe no sistema para cadastro da notificação de acidente de trabalho. Ela acompanha o formulário da NAT, né, que foi publicado na portaria. Então, você tem aí a data da notificação, o tipo de notificação inicial, reabertura, comunicação de óbito, né, dados da unidade notificante, dados do acidentado, dados de documento, dados de endereço, né? Dados do acidente propriamente dito, né? A data, a hora, exatamente o que aconteceu, dados de testemunhas, que também é uma parte importante da notificação, dados do atendimento médico que foi prestado, né? Em que unidade o paciente foi atendido, em que lesões foram encontradas, diagnóstico, né? Que foi feito no serviço, e tempo previsto de afastamento. O sistema gera aí um impresso, né, da notificação de acidente de trabalho, a NAT, que deve ser assinado aí pelas partes, funcionário, a chefia, inclusive a CONSAT assina toma ciência dessa notificação. E também o sistema permite a inclusão da investigação de acidente de trabalho, né, posterior à notificação e complementar a notificação, a investigação feita pelo engenheiro, pelo técnico de segurança ou por outra pessoa encarregada, né, que tem a finalidade principal de determinar as causas, as condições do acidente. Então, está aí reproduzido o formulário da IAT, né, o acidente aí deve ser caracterizado novamente por quem está investigando, e é feito aí um diagnóstico dos agentes causadores, né, geralmente de origens biológicas, mecânicas, físicas ou químicas.
O sistema também possui um módulo, um recurso de agendamento de consultas, né, de exames médicos do SESMIT, do ambulatório do SESMIT. É um recurso a mais aí disponível para facilitar o trabalho do SESMIT, mas não é um recurso de uso obrigatório, né, que tenha maiores consequências aí para o serviço, para estatísticas, para criação de dados. Então, é uma agenda simples, onde é feito o cadastro do horário previsto de atendimento do paciente. Aí na tela vemos aí algumas unidades que utilizam essas agendas, né, e os médicos que estão utilizando. É uma agenda médica de ambulatório, como muitas, né? Você permite criar horários e agendar os pacientes, né? Na tela está a tela de agendamento, né, com os dados do paciente e o tipo de procedimento que ele vai fazer no serviço. Muito bem. O sistema QVTS possui recursos de estatísticas, né, tanto para conhecer aí a demografia, as condições aí do conjunto de profissionais da unidade, como para gerar dados para o relatório anual do PCMSO e dados gerais do Serviço de Medicina do Trabalho e dados gerais de saúde ocupacional da unidade. Então, aí uma primeira tela, a partir do menu principal, você tem acesso ao módulo Estatísticas. Uma primeira estatística é a estatística geral de profissionais da unidade. Então, aqui no sistema temos 72 mil funcionários cadastrados, aí, incluindo inativos, né, nos últimos anos. Aí, o número total de ativos é pouco mais de 60 mil. E é possível aí detalhar por ano de nascimento, escolaridade, vínculo, categoria, UA, né, data de contratação, etc. Então é possível fazer uma análise aí combinada aí desse conjunto de profissionais, detalhando por esses parâmetros aqui. Mas o módulo principal aí dentro de estatísticas são as estatísticas de medicina do trabalho, ciências médicas e acidente de trabalho, né? Então, por exemplo, para a medicina de trabalho, a gente pode obter aí uma relação nominal dos servidores atendidos em um mês, né? Podemos obter a relação nominal aí de profissionais com imunização pendente, né? O controle de vacinas feito pela enfermagem. E, por exemplo, aqui a taxa de cobertura do exame médico periódico, né? Qual é o percentual de funcionários que está com o seu exame periódico em dia. Então, são várias as estatísticas, os relatórios, né, que podem ser feitos no sistema, todos eles com recurso de download. Você pode baixar uma planilha de dados correspondente aos dados de seu interesse. Por exemplo, aqui está mostrado um relatório, né, a caracterização dos atendimentos de medicina do trabalho no Hospital Emílio Ribas. Então, nesse mês aqui de abril foram realizados 35 exames periódicos, 6 de retorno ao trabalho e um outro aqui de convocação. Então, o sistema mostra aí as quantidades, o percentual e tudo isso no formato de formato gráfico também. Então, existem vários parâmetros aí que podem ser analisados em relação aos atendimentos de medicina do trabalho. Aqui um relatório de taxa de cobertura do exame periódico, por exemplo, aqui para Emílio Ribas, né? A posição em maio, por exemplo, para agente técnico de saúde, existiam 113 provimentos, 34 com ASO na validade, uma cobertura de 30%. E ele dá aqui, né, o relatório por cargo, função, da cobertura de periódico. É um exemplo aí de relatório de estatísticas que podemos obter no sistema.
O sistema também permite obtenção de estatísticas de licenças médicas. São vários tipos de estatísticas disponíveis. Por exemplo, aqui uma relação simples, né, de licenças médicas concedidas, uma relação simples aí que você pode filtrar por sexo, por faixa etária, por número de dias de licença, né, por CID, obter um relatório e obter um download aí do arquivo, né. Você pode encontrar licenças de 5 dias ou mais, ou seja, alguns hospitais têm interesse em convocar o funcionário para algum tipo de exame, né, de acompanhamento, licenças mais longas, né? Ou profissionais que pedem afastamento com frequência, com 4 ou mais licenças em um período. Também é possível fazer estatísticas de motivos de concessão de licença, análise dos diagnósticos, né, do CID, das licenças concedidas, e outros relatórios mais, né? Em especial, tem interesse a taxa de absenteísmo, né? Tendo o número de dias ausentes, né, e o número total de funcionários, você consegue, ou o sistema consegue obter aí a taxa de absenteísmo referentes apenas às licenças médicas, né? Não, os outros motivos de absenteísmo, nós não temos essa informação no sistema aí. Então, não é possível gerar a taxa de absenteísmo total, né? Apenas o absenteísmo por licenças médicas. Aqui um exemplo, né, caracterização de licenças médicas concedidas na Emílio Ribas em maio e abril. Então foram concedidas lá 450 licenças médicas, CLF, e uma para tratamento familiar, né? No caso, licenças médicas CLF não há muita diversidade, né? É mais no CLT que você tem outros tipos de licença. Aqui também o sistema faz uma computabilidade do número total de dias, então perto de 16 mil dias de trabalho foram utilizados em licenças médicas, né? Isso também permite você gerar várias estatísticas aí de custo, né? Custo com afastamentos, que o sistema vai gerar esses dados necessários. Um exemplo de relação de CID, né, de diagnósticos, das licenças médicas concedidas. Então, por exemplo, episódio depressivo grave, tivemos 4 licenças, representam 6,1% das licenças, né? E aí vai a relação dos CIDs relatados das licenças. O sistema também permite estatísticas de acidente de trabalho, da mesma forma que licenças médicas e medicina do trabalho, você vai obter vários tipos de relatórios, né? E vários tipos de análise, inclusive a taxa de acidente de trabalho e a caracterização dos acidentes de trabalho, e análise dos parâmetros relacionados aos acidentes de trabalho. Então, por exemplo, aqui um tipo de estatística que é mostrado no sistema, né? É o número de acidentes em um determinado mês, né? Aqui está mostrando 10 acidentes típicos em um determinado mês e 3 de trajeto. Então, é um relatório, um gráfico, né, que o sistema gera. Além disso, todos os dados mostrados aqui, todos os relatórios, permitem a geração de planilhas, né, a exportação de dados através do download de um arquivo. Então, você faz o download de um arquivo no formato CSV, né, com os dados que você deseja, e eles são abertos em uma planilha Excel, né? Na planilha Excel ou em outros sistemas de bancos de dados, como o Access, você pode fazer a análise que você deseja e que por acaso não tenha no sistema, você pode fazer uma listagem, uma seleção ou uma análise de dados, né, de outras maneiras complementares. Bom, era isso, uma apresentação inicial, uma visão geral, né, do sistema QVTS, que está disponível para a sua unidade, para o seu serviço de medicina do trabalho. Muito obrigado.